Desde o alvorecer da civilização, as pessoas buscaram maneiras de vislumbrar o futuro, através de oráculos, visões e máquinas misteriosas perdidas na lenda. Povos antigos olhavam para os céus, interpretando sinais nas estrelas, tentando decifrar o que o destino reservava. Essa busca por respostas moldou religiões, impérios e até mesmo a ciência moderna. Mas e se eu te dissesse que isso pode não ser apenas um mito? E se, por trás das histórias fantásticas, existisse um fio de verdade esperando para ser descoberto? E se, escondido por trás de camadas de sigilo, existe um projeto real, um que desvendou o próprio tecido do tempo? Este é o projeto Olho de Vidro, e pode ser o segredo mais bem guardado do século XXI. Um segredo guardado a 7 chaves, longe dos olhos do público, mas que pode mudar tudo o que sabemos sobre a realidade. A história é mais ou menos assim. Após a invasão do Iraque em 2003, à sombra da antiga Babilônia, as forças americanas supostamente tropeçaram em uma tecnologia que não era deste mundo. Entre os escombros de civilizações milenares, algo foi encontrado, algo que não se encaixava em nenhum registro histórico conhecido. Fontes internas afirmam que era tecnologia alienígena de engenharia reversa, um dispositivo em forma de anel alimentado por um núcleo de energia giratório e cristais quânticos. Dizem que cientistas e engenheiros trabalharam dia e noite, tentando decifrar os segredos dessa máquina impossível, enquanto militares mantinham tudo sob máxima segurança. Esta máquina, dizem eles, poderia projetar o passado ou o futuro em uma tela holográfica, misturando física quântica, magnetismo avançado e algo saído de Stargate. Louco, né? Imagine assistir a eventos históricos ou futuros como se fossem filmes, mas sabendo que são reais. Mas fica ainda mais estranho. O que parecia ficção científica começou a se tornar um pesadelo para quem estava envolvido. De acordo com denunciantes como Dan Burish, o dispositivo revelou uma verdade aterrorizante, um ponto de convergência no tempo, em algum lugar entre 2012 e 2030. Eles afirmam que, ao tentar ver além desse ponto, as imagens se tornavam distorcidas, como se o próprio tempo se recusasse a ser revelado. Cada linha do tempo possível, não importa as escolhas feitas, colapsaria em um resultado inevitável. Era como se o livre-arbítrio tivesse um limite e o destino uma linha de chegada inescapável. Pesquisadores, desesperados para mudar esse destino, tentaram de tudo. Nada funcionou. Eles alteraram variáveis, simularam cenários, mas o resultado era sempre o mesmo. O futuro parecia selado. No final, o projeto foi encerrado, por medo de que mexer com o destino pudesse desencadear algo ainda pior. O medo do desconhecido superou a curiosidade científica. Mas o que era essa convergência? O que poderia ser tão poderoso a ponto de unir todas as possibilidades em um só caminho? Alguns dizem que é um salto na consciência humana, um despertar espiritual, ou o alvorecer de uma nova era tecnológica. Talvez um momento em que a humanidade finalmente compreenda seu verdadeiro potencial. Outros alertam para o apocalipse. Para eles, a convergência seria o fim de tudo o que conhecemos. Um reset global, uma transformação radical, talvez até o desaparecimento da civilização como a conhecemos. De qualquer forma, é um futuro que pessoas poderosas podem não querer que alcancemos. Afinal, controlar o futuro é controlar o próprio poder. E a toca do coelho vai mais fundo. Quanto mais se investiga, mais perguntas surgem, e menos respostas parecem existir. O projeto Olho de Vidro está ligado a outros experimentos secretos. Montauk, Filadélfia, até mesmo o CERN, na Suíça. Seriam todos parte de uma rede global de pesquisa sobre o tempo e a realidade? Alguns teorizam que os aceleradores de partículas são realmente projetados para abrir portais ou reescrever a própria realidade. O que parece ficção pode ser apenas ciência avançada além da nossa compreensão. Então, por que tanto segredo? Por que esconder algo tão revolucionário do público?
Se o tempo pode ser manipulado, se o futuro já está escrito, o que isso significa para o livre-arbítrio, para o destino, para a própria fé? Será que nossas escolhas realmente importam? Ou somos apenas espectadores de um roteiro já definido? Aqui está um pensamento arrepiante. E se os eventos globais, guerras, pandemias, crises econômicas, não são aleatórios, mas roteirizados a partir do conhecimento do que está por vir? E se há quem use esse conhecimento para manipular o mundo nos bastidores? Filmes de Hollywood como De Volta para o Futuro, Interestelar, Tenet e Vingadores. Ultimato podem ser menos ficção do que pensamos, nos preparando suavemente para a verdade. Talvez através da arte, estejam nos dando pistas do que realmente acontece por trás das cortinas. E o que dizer daqueles círculos nas plantações e supostas mensagens alienígenas? Seriam tentativas de comunicação, advertências ou instruções para lidar com o que está por vir? São avisos, instruções ou apenas mais sinais que escolhemos ignorar? Ou será que estamos tão acostumados ao mistério que preferimos não enxergar? Oficialmente, o projeto Olho de Vidro está encerrado. Os arquivos foram lacrados, os laboratórios esvaziados e o silêncio tomou conta. Mas alguns dizem que ele apenas se tornou clandestino, agora administrado por mãos privadas, além do alcance do governo. Talvez nas sombras, o projeto continue, evoluindo em segredo. Talvez o que eles viram é simplesmente grande demais para ser revelado. Uma verdade que poderia abalar as fundações da sociedade, da ciência e da própria mente humana. Então, deixo vocês com esta reflexão. Se você pudesse ver o futuro, tentaria mudá-lo? Ou aceitaria o que quer que o destino tenha reservado? O verdadeiro mistério talvez não esteja na máquina, mas em nós mesmos, e na coragem de encarar o desconhecido. O que você faria se tivesse o poder de mudar o amanhã? A resposta, talvez, seja o maior segredo de todos.